amor por nós. O nosso próximo governador é 15, é Iris governador! Viva Butunópolis! O caminho que vai chegar, e já não é de hoje que sabemos tudo o que queremos juntos alcançar. Minha querida e competente prefeita aqui de Butunópolis, nossa prefeita Núbia, pessoa dela e do seu esposo Ronaldo, os nossos cumprimentos a todos aqui. A minha saudação ao Lúcio, vice-prefeito, a presidente do PMDB, Laudimeia, presidente do DEM, Pezão. A minha saudação ao nosso querido ex-prefeito Luizinho, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar muito, e a dona Maria José, nosso ex-prefeito Vanderlei e a dona Marinha. A minha saudação ao Éder César, presidente do PT, a Nathalie, coordenadora e presidente do PRTB, Fábio Vargas. A minha saudação muito especial ao nosso querido prefeito de Porongatu, que nos dignou com a sua companhia até aqui, o Eronildo, ao nosso prefeito de Estrela do Norte, que está aqui, nos recebeu também há poucos momentos, uma festa extraordinária, o companheiro Elton, o nosso ex-prefeito de Bonópolis, João Albino, e a minha saudação a todas as lideranças que estão presentes conosco nesta tarde. Vocês sabem que eu fui tomado de emoção. Eu não esperava nunca, num dia de semana, de trabalho, tanta gente deixar seus afazeres, pegar o seu carro, outros a pé, e virem nos receber tão festivamente. Olha que desfile bonito, que manifestação valorosa. E aqui, para completar minha emoção, veio uma menininha aqui de 3 anos, com uma mensagem que tocou meu coração. Está aqui, ó. Olha, gente, não tem nada que paga uma coisa dessa. Uma tarde como essa, com tantos gestos de consideração, de solidariedade, de participação num processo sério que é o processo eleitoral, faz com que a minha responsabilidade aumente sensivelmente. Eu dizia agora mesmo ali que porque há 4 anos eu deixei 3 anos de mandato na prefeitura de Goiânia, uma vez que eu havia sido reeleito, e me candidatei a governador. Agora, de repente, 3 pré-candidatos nossos desistem, os companheiros chegam lá, eu aceitei prontamente, sem estar preparado para fazer campanha, e entro. Sabem por quê? Tem aí o nosso slogan: é por amor a Goiás, é por amor ao povo goiano. Não tem um político em Goiás que deve mais ao povo do que eu. Não tem. Para vocês terem uma ideia, meus pais não eram políticos, eram agricultores. Eu saí da roça com quase 16 anos. O meu pai se deslocou para Goiânia para nos dar estudos. Bem, e eu virei político estudantil. Daí a 9 anos que eu estava em Goiânia, fui eleito o vereador mais votado da história da capital. Aquele menino da roça de 9 anos atrás. Daí presidente da Câmara, depois deputado estadual o mais votado, presidente da Assembleia, prefeito de Goiânia,
por 3 vezes, governador 2 vezes. O gesto de vocês me elegendo governador fez com que a República me conhecesse e lembrasse de mim 2 vezes para ser ministro da Agricultura durante 4 anos, ministro da Justiça. De forma que não tem, eu digo e repito, não tem um político a dever tanto. E por quê? Então, que eu me candidatei há 4 anos e agora? É porque o governo de Goiás está à beira de um precipício. De um precipício. Olhe, vocês vejam bem, na área do desenvolvimento, Goiás desenvolveu. Quando em 83 nós começamos a construção da 4ª etapa da Cachoeira Dourada, a usina de São Domingos, lá no nordeste de Goiás, construímos milhares de quilômetros de rede de energia, instalamos distritos industriais, criamos o mais arrojado programa de incentivo à indústria, que foi o Fomentar, prevalece até hoje. Asfaltamos em 2 governos 7.800 quilômetros de rodovia estadual. E Goiás se despontou. Passamos a construir casas para as famílias pobres. Levamos energia à roça. Goiás se firmou como o 9º estado na economia nacional. E está até hoje. Mais de 3 anos para cá, não se instala mais indústria em Goiás, porque esqueceram de construir novas redes de transmissão, novas estações rebaixadoras, e não tem energia para se instalar. A não ser que a pessoa compre conjuntos aí, geradores movidos a diesel. E o que é que está acontecendo? Estão indo para o Tocantins, para o Mato Grosso, para o sul do Piauí, para o sul do Maranhão, até para o Chapadão da Bahia. E nós agora que recebemos a rodovia Norte-Sul, nós estamos perdendo o trem da história, porque não vamos poder instalar a indústria em Goiás. Vejam bem, simplesmente por incompetência e descaso, acabaram com a CELG. Mas nós vamos buscar a CELG de volta. Eu, Ronaldo Caiado, Pedro Chaves e os nossos deputados vamos buscar de volta. Não vamos aceitar essa negociata, não. Bem, mas é só pelo desenvolvimento? Não. A educação também nos preocupa. A educação nos preocupa. O governo, em primeiro lugar, cortou a titularidade dos nossos mestres, que os professores que fizeram curso superior para melhorar o seu salário, aprimorar o seu conhecimento, ensinar melhor o filho do trabalhador nas escolas públicas, estão desmotivados, nervosos. Bem, e eu pergunto, pode continuar a educação assim? Eu pergunto, nós não precisamos levar o ensino profissionalizante no nosso ensino médio no estado? Temos que levar para segurar esse adolescente na escola, porque hoje marido e mulher normalmente trabalham fora e esse filho sai da escola de manhã, à tarde está na rua, muitas vezes aprendendo o que não é conveniente, e o governo não se preocupa com isso. Mas não é só no desenvolvimento, e na educação. O povo de Goiás está morrendo à míngua, o povo do interior. O governo hoje tem como instrumento a ambulância. Surge um caso grave aqui ou em qualquer cidade do interior, telefona para aquela unidade hospitalar, seja de Goiânia ou de Anápolis ou de outro. Não mande que não tem leito de UTI. Espere aí o aviso. Quando chega o aviso, já está sepultado, o doente já morreu. É
essa a realidade. Por quê? Porque o governo não construiu hospitais regionais para as pessoas serem atendidas ou na sua própria cidade ou próximo da sua cidade. Ora, tudo isso é imperdoável. Eles estão aí há 20 anos com o governo na mão e fracassaram em tudo. Mas vamos falar um pouquinho da segurança pública. O povo de Goiás está amedrontado dentro de casa. O povo de Goiás presencia a cada momento homicídio, assalto, morte de moças, violência à mulher. Isso no estado inteiro. Até os produtores rurais já estão sendo alvo de assalto. Amarram lá o produtor com a família, trancam num cômodo, roubam as máquinas e vão, e adeus, não se pega mais. Agora, o mais grave, por que isso acontece na segurança? Nós deixamos o governo há 16 anos, eu deixei há 20 anos, o contingente da polícia militar, que abre-se um parênteses, a nossa polícia militar é boa, mas eu deixei com 13 mil e tantos soldados, hoje tem 11. E a população de Goiás aumentou 40%. Então não tem policial suficiente. Eram 6 mil policiais civis, hoje tem 3.100. Goiás, que lá há 16 anos era o 18º estado na colocação. Aí essa questão intensa de criminalidade. Porque no meio desses 21 mil tem assaltantes, tem de tudo. E o Estado não prende. Bem, até quando nós vamos tolerar tudo isso? Agora, sabe por quê? Que os bandidos se alvoroçaram e passaram a ocupar espaço em Goiás? É porque o governo de Goiás... Vocês lembram daquela operação Monte Carlo? Vocês lembram daquilo? Quando a Polícia Federal conseguiu o segredo daqueles radinhos Nextel que eles foram comprar nos Estados Unidos e grampeou. O Nextel estava na mão de todo mundo no palácio, aquela coisa toda. Foi o maior escândalo que eu, com a minha idade, já vi na área da administração pública no Brasil. O governador mancomunado com a quadrilha para assaltar o Estado. É essa. Olhe, o governador nomeou o procurador-geral do Estado para a quadrilha. Porque na Procuradoria-Geral do Estado passam todos os negócios do governo. É aquilo que o Estado tem direito e tenta buscar, é aquilo que o bandido quer buscar no Estado e não tem direito. Nomearam o Procurador-Geral do Estado. Bem, o governador nomeou também para a quadrilha o secretário da Segurança Pública, nomeou o diretor-geral do Detran, nomeou inclusive a chefe de gabinete dele, indicada pela quadrilha. Bom, vocês vejam, o Cachoeira já está com 39 anos de condenação no lombo, pela Justiça Comum. O senador Demóstenes Torres, que era motivo de orgulho nosso, fazia parte, e o Senado em 3 meses cassou-lhe o mandato. Cassou o mandato dele, e ele está respondendo processo na Justiça Comum. Vejam bem. E o governador? O governador, para vocês entenderem, o governador só pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. É o que nós chamamos de foro especial. E ainda tem mais, o Superior Tribunal de Justiça, para julgar um governador, depende de autorização da Assembleia. O Superior Tribunal de Justiça recentemente pediu autorização à Assembleia
Em 72 horas, a Assembleia negou, porque o governador tem lá mais de 2/3 dos deputados estaduais. É essa situação vexatória que nós estamos vivendo em Goiás, com essa gente que assumiu o poder há 20 anos. Bem, aí eu pergunto para vocês, por que nós vivemos essa situação? Por que não se dobra? Eu vou dobrar, sendo eleito, o contingente da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu vou construir hospitais, 10 hospitais regionais para atender a população, nomear mais médicos, melhorar o salário. Bem, nós vamos devolver a titularidade dos professores. Vamos criar o ensino profissionalizante. E um jornalista me pergunta lá esses dias: com que dinheiro que você vai fazer tanta coisa? Com que dinheiro? Eu falei: começa que com esses 560 milhões de reais, mais de $500 milhão que o governador gastou em propaganda, para o povo esquecer a questão da Monte Carlo, do Cachoeira. Eu vou construir milhares de casas populares, eu vou construir os hospitais regionais, vamos aumentar a polícia civil e militar, vamos, enfim, restituir a tranquilidade à população de nosso estado. Eu sei, os mais velhos aqui se lembram, eu peguei o governo em 83, estava devendo 6 meses de salário para todos os funcionários do Poder Judiciário, do Poder Executivo e Legislativo, juiz e desembargador com 6 meses de atraso, os militares e professores com 6 meses de atraso. Bem, assumi o governo e tomei medidas para valer. A primeira foi vender tudo quanto era automóvel do Estado em asta pública, no leilão, mais de 1.000. Foi vender 25 dos 28 aviões que tinha o Estado, tinha mais avião do que o Paraguai. E fui tomando atitude. No 7º mês, estava tudo em dia. Aí as empresas já queriam trabalhar para o Estado, já queriam vender para o Estado, e as máquinas começaram a roncar Goiás afora, anunciando um novo tempo. E é isso que nós vamos fazer. Agora, minha gente, eu quero dizer para vocês, eu lutei muito pela redemocratização. Vocês se lembram? Foi de Goiás a primeira manifestação promovida por mim, governador. Você estava lá com uma caravana aqui da cidade. 500 mil pessoas lutando pela redemocratização. Bem, hoje nós vivemos a democracia. E por que eu lutei tanto? Porque na democracia, quem define o destino de um povo é o próprio povo. Olhe, no dia 5 de outubro, nós não vamos poder culpar mais Poder Judiciário, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Não, porque no dia 5 de outubro, quem vai definir os destinos de Goiás é você, pai, que me ouve. É a senhora mãe. São vocês, jovens, que com as suas próprias mãos, vão definir um novo rumo para Goiás. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Vou dizer, se esse governador que está aí, depois de tudo que ele aprontou, o estrago que ele provocou, se esse homem for reeleito governador, não tem sentido mais pessoa de bem praticar política em Goiás, não tem. Então,
E o que eu quero pedir? Não descansem nesses 11 dias que nos separam. Se cada um e cada uma de vocês transmitirem todo dia para 10 pessoas o que vocês ouviram aqui nesta tarde, vai chegar no dia da eleição, cada um falou com 110 pessoas. Você multiplica aqui por 600 pessoas que estão aqui à minha frente, mais ou menos. Então vocês falaram com 60.000 pessoas nesses 10 dias, contando o que nós vivemos e o que poderá acontecer com Goiás se esse povo continuar. Então eu venho pedir o voto, pedir o apoio, pedir o trabalho, mas eu quero pedir. Ao pedir para mim, peça para o Ronaldo Caiado. Porque o Ronaldo no Senado vai ser um esteio, uma escora ali para a gente enfrentar o governo federal e buscar a CELG de volta, defender os nossos interesses. Eu peço a vocês, pedindo voto para mim e para o Ronaldo, peça para o Pedro Chaves, esta criatura, exemplo de político, um homem sério, competente, que o poder não subiu a cabeça dele, continuou, desde a primeira coisa, desde a sua primeira eleição, a mesma pessoa. E assim, eu quero então agradecer muito essa manifestação de apoio, de carinho, os sorrisos, tudo. E vamos agora para Minasul com um peso muito maior nas costas, muito maior. Mas eu queria dizer a vocês, eu tenho um afeto aqui por Mutunópolis. 82 me marcou muito. Era ditadura quando eu me candidatei a governador e eu era candidato de oposição. E eles não revogaram o AI-5 para amedrontar o povo e os candidatos. Me evitavam até reunião, nunca me esqueço. Quando nós chegamos aqui, a cidade, corajosamente como hoje, estava de pé na praça. Coragem cívica e coragem pessoal. Agora, eu tenho falado, sabe por que tudo que eu peguei até hoje para fazer deu certo? Quando eu fui prefeito de Goiânia, e quase ninguém aqui era nascido, foi em 1965 que eu fui eleito. Olhe, foi uma bênção aquela administração. Foi quando eu inventei de trazer o mutirão que eu aprendi na roça para a cidade. E hoje a ONU convoca mutirão no mundo inteiro. Bem, depois eu peguei o governo de Goiás a primeira e a segunda vez. Olha, modéstia à parte. Ninguém imaginava no Brasil que um governo estadual fosse pavimentar 7.800 quilômetros de rodovias em 7 anos. E a energia elétrica, milhares de moradia e tal. Sabe por quê? Que tudo tem dado certo. Eu fui para o Ministério da Agricultura, 4 anos, 4 super safras, e o agronegócio se agigantou no Brasil. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei o poder subir a minha cabeça. Eu me elejo e procuro ser mais humilde. Eu procuro ir para junto do povo e segurar com a minha mão do coração nas mãos do povo. Mas a minha mão direita eu sempre segurei nas mãos de Deus. E o administrador, temente a Deus, ele não pratica corrupção, ele não aceita corrupção, ele não aceita injustiça, ele não brinca de governar, não fica a passear como governador e beber vinho de 30 mil reais a garrafa. Não. O administrador temente a Deus, ele se volta para o trabalho, para promover o progresso, o bem-estar, sobretudo uma condição de vida melhor para os mais humildes. Tem sido assim e, se Deus quiser, será assim. E vamos à vitória no dia 5 de outubro, se Deus quiser. Muito obrigado. Viva o Íris, governador! Doutor Ronaldo Caiado, chega aqui à frente, prefeito da Núbia. Amanhã Ronaldo Caiado vai estar completando mais um ano de vida. Parabéns pra você, essa data querida.
Doutor Ronaldo, agora de presente para Mutunópolis, o que o senhor pediria de presente de Mutunópolis? A maior vitória que vocês já deram ao senador e ao governador da República, Pedro Chaves. Muito obrigado, meu amigo. Aê, viva Ronaldo Caiado, Iris Rezende, obrigado, prefeita Núbia. Obrigado a todos.